Glória ao Senhor. Eu vou convidar você a fazer a gentileza de abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo de número 7, estaremos lendo este capítulo. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000, e todos de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gad 12.000, da tribo de Aser 12.000, da tribo de Naphtali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Issacar 12.000, da tribo de Zebulon 12.000, da tribo de José 12.000, da tribo de Benjamim 12.000. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos que estavam de pé, rodeando o trono, e os anciãos, e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoravam a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca terão sede, não cairá sobre
eles o sol nem o ardor algum, pois o Cordeiro se encontra no meio do trono, os apacentará e guiará para fontes de água de vida. E Deus lhe enxugará todas as lágrimas. Que Deus abençoe a sua palavra, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Pai querido, abençoa-nos e ajuda-nos a pregar a tua palavra segundo a tua vontade. Que o Senhor nos traga, pelo Espírito de revelação, que é o Espírito de Cristo, nos traga a revelação da parte do Senhor, iluminados pelo Espírito Santo, que nos leva ao esclarecimento e assim ao entendimento da sua palavra, no nome de Jesus Cristo. Amém. Temos aqui, como nós estamos ministrando todos os domingos sobre o livro de Apocalipse, numa visão de uma teologia prática, não entrando em discussões escatológicas, nem em polêmicas escatológicas, que existe, por exemplo, dentro desse texto. Existem polêmicas escatológicas, especialmente referente aos 144 mil. Existem as escolas de interpretação, existem as visões interpretativas, e que vão desde que encaram isso como uma visão dos judeus, e especialmente na grande tribulação, e outros encaram como uma visão mais ampla, que seria o novo Israel, como diz Gálatas, que seria o verdadeiro Israel, como está em Gálatas, que não é judeu quem o é de nascimento, mas sim quem o é pela fé, manifestando a mesma fé de Abraão. Nós não pretendemos ficar vendo estas questões e discuti-las. Não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é entregar uma palavra que seja uma palavra de edificação, uma palavra de exortação, uma palavra de ensino, uma palavra, acima de tudo, prática. O que isto quer dizer para a minha vida hoje, aqui e agora? Sim, tem um sentido profético, sim. Mas o que isto quer dizer? A primeira coisa que temos que compreender é que este é um livro, um rolo, um pergaminho plenamente selado, plenamente lacrado, com 7 selos, escrito por dentro e escrito por fora, totalmente escrito, e que ao se romper cada um dos selos, veja, os selos estão sendo rompidos, só no 7º selo é que o pergaminho será desenrolado, e tudo aquilo que está escrito nele há de ser revelado. Mas o romper de cada selo se manifesta em poder e em glória. E tendo 6 selos sido rompidos, surge a iminência do romper do 7º selo e a manifestação do que está escrito e das 7 trombetas, ao se romper o último selo. E como um interlúdio entre os 6 selos rompidos
e o sétimo selo que será rompido, nós temos esta visão celestial. Lembre-se que o homem foi criado no sexto dia, e que no sétimo dia houve o que? O descanso, e o descanso de Deus é o nosso destino profético. Vinde benditos do meu Pai, entrai no descanso. O sétimo selo pode ser associado também ao sétimo dia, e é um momento de promessa, como nós vemos aqui, uma promessa de estar diante de Deus e servir a Deus, de dia e de noite. A Bíblia nos fala dessas promessas maravilhosas de Deus, e como nós podemos aprender a descansar no Senhor. Não apenas o grande descanso de Deus, mas nós também, movidos por fé e por esperança, numa convicção inabalável, podermos descansar no Senhor, confiando no Senhor. Nós temos uma visão da terra e uma visão dos céus, e quando eu tenho uma visão da terra e tenho uma visão dos céus, a primeira coisa que me vem à cabeça é: seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita nos céus. Seja feita a tua vontade, a vontade de Deus, daquele que é soberano e está assentado no trono, ela será feita. Nós podemos entender e devemos entender Apocalipse como um livro de uma linguagem altamente simbólica, e até mesmo é interessante ver, ou perceber, melhor dizendo, que João não viu o número, ouviu o número. Como se ouve um número? Como não se vê? Porque normalmente quando nós pensamos em números, pensamos em algo visto e contado. Mas aqui é algo ouvido. 144 mil é um número, sim, mas ouvido. E sendo Apocalipse um livro de visão, um livro de símbolos, este ouvir é altamente simbólico. 12 tribos vezes 12 apóstolos, dá 144, vezes 1000, que é uma medida bíblica de grandeza, quando a Bíblia diz que Deus lembrará até a terceira e quarta geração daqueles que o aborrecem e daqueles que o agradam, a sua graça estará abençoando até 1000 gerações. Então, 1000 é uma medida que quer dizer praticamente de eternidade, uma medida de grandeza, muitos. Então aqui nós estamos falando do povo de Deus, tanto do Velho Testamento quanto do Novo Testamento, tanto da velha aliança quanto da nova aliança, toda a totalidade do povo de Deus, na terra e nos céus. Se o rompimento de cada selo é dada uma visão, e uma visão de manifestação de poder,
imagine o que será o desenrolar do pergaminho. Imagine o que virá. Se houve um número, e no 7º selo, e a partir do 7º selo, se ouvirá as trombetas. Mas isso nós veremos depois. Mas aqui estamos com uma resposta. Venha comigo ao último versículo, o versículo 17 do capítulo 6. O capítulo 6 termina com uma pergunta. Chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se ou subsistir? Essa é a pergunta. Quem subsistirá à ira deles? Quem sobreviverá à ira deles? Quem não será tocado pela ira deles? A resposta está no capítulo 7. Os que são selados com o selo do Deus vivo. Estes sim, um livro que está sendo deslacrado, que o lacre está sendo rompido, que os selos estão sendo rompidos, traz, antes do rompimento do 7º selo, o selar dos filhos de Deus. Selados não em qualquer lugar, mas selados na fronte. Alguns entendem que isto é semelhante a uma marca que não pode sair. Então se chama a marca do Cordeiro. Como a brasa do altar em Isaías, quando Isaías disse: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele é tocado em seus lábios pela brasa do altar, que o anjo toma com uma tenaz, e portanto os seus lábios são purificados, mas seus lábios são queimados pela brasa, e são então eles marcados. São lábios marcados e marcados para sempre. E agora, de uma forma semelhante, nós podemos imaginar um selo, uma marca, que vem sobre a fronte de cada um, que nós chamamos a marca do Cordeiro de Deus, a marca do Deus vivo, a marca do Senhor. E quando nós falamos isso, nos lembramos imediatamente do penhor e promessa, e diz o selo, porque fomos selados com o seu Santo Espírito. É interessante que há 4 anjos que estão sobre os 4 cantos da terra, a saber, os pontos norte, sul, leste, oeste, que a Bíblia está nos referindo a eles, sobre os 4 ventos da terra: vento norte, sul, leste e oeste. Mas diz sobre o momento desastroso, disse: não prejudiquem, que não prejudiquem o mar, não prejudiquem a terra, não prejudiquem as árvores, até que todos sejam selados. Até que todos sejam selados. Assim como Ezequiel, no vale de ossos secos, ouve a palavra: voltarão a viver,
e ele responde: tu o sabes, a mesma resposta é dada por João aqui: tu o sabes. Tu o sabes. E se você se lembrar bem do vale dos ossos secos, há de se lembrar que diz que venham os ventos, que soprem sobre eles, e naqueles ossos secos se produziu o quê? Fôlego de vida, e voltaram a viver. Então, o que é destrutivo para o mundo é vivificante para a igreja. Há um sopro, um vento e um vento de vida. E se nós somos selados com o sopro santo, com o vento santo, com o Espírito Santo. Então aqui também se fala sobre um mover que antecede a volta do Senhor, e que eu creio de todo o meu coração, num derramamento do Espírito Santo. Para os antigos, os ventos eram considerados altamente destrutivos, mas eles são aqui impedidos até que todos sejam selados, até que haja um derramamento no grande e terrível dia do Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E assim, por esta marca é assegurada proteção. Proteção do quê? Da ira deles. Não proteção contra tribulações, porque logo depois vem falando: estes são aqueles que vieram da grande tribulação. Então, estes que vieram da grande tribulação foram poupados da ira deles, da ira do Cordeiro, da ira daquele que se assenta no trono, da ira do Pai, da ira de Deus, foram poupados. Como o juízo que veio sobre o Egito, a cada praga que se manifestava, mas na terra aonde estava Israel, não vinha o juízo, a terra de Gósen. Nós estamos na terra de Gósen. Mas há muito mais que isto, é o sentido da marca do Cordeiro, que estava nos umbrais da porta, na chegada na mais terrível das 10 pragas, a última, a morte dos primogênitos, e que esse anjo destruidor, esse mensageiro da morte, passou e não pôde tocar na casa que era marcada pelo sangue do Cordeiro, nas vidas que estavam cobertas pelo sangue do Cordeiro. De todas as tribos citadas, algumas coisas nos chamam a atenção. Nos chamam a atenção que Efraim não é falado, mas José é falado. E normalmente se fala de Efraim e Manassés, que eram filhos de José. Mas Efraim se tornou tão importante que Efraim, nas Sagradas Escrituras, representa muitas vezes todo Israel, como Judá representa todo Israel. Assim, aqui, em vez de Efraim, a palavra usada é a palavra José, porque Efraim foi o que recebeu, sendo mais novo, a bênção como de primogênito. Então, nele está José. Assim se resolve
Efraim não ser citado. Outra coisa interessante é que Levi é citado. Levi não é colocado do lado de fora, mas é citado. Levi é citado. E Levi faz parte como uma tribo. Isso quer dizer, até os que não tinham direito à terra, à herança, como os levitas, agora tem herança. E antes era dito de Levi que o Senhor seria a sua herança. Agora Deus é herança não apenas de Levi, mas de todos. Amém? Isso é algo importantíssimo para nós. Uma coisa que também chama a atenção é o fato de Judá ser o primeiro a ser citado. Isso porque Jesus é da tribo de Judá, porque o Messias vem de Judá, e porque o cetro está sobre Judá. Então Judá toma primazia. Sabemos que na guerra, e a Bíblia diz, quem subirá primeiro? Quem batalhará primeiro? E é dito, Judá irá primeiro. Alguns rabinos creem que essa expressão vem porque no dia em que Moisés ordenou ao povo que se levantasse e marchasse em direção ao mar, Judá foi a primeira tribo a se levantar. Então Judá tem a primazia. Por quê? Porque Judá toma a atitude primeira. Ele não tem a primazia senão por ter se levantado primeiro, senão por ter ido. A tradição, que entenda que isso é uma tradição, aponta isso, mas nas Sagradas Escrituras vemos que Deus diz, Judá irá primeiro, sempre Judá irá primeiro, porque Jesus vem de Judá, porque Judá tem o cetro, como Jacó profetizou, e o leão é o leão de Judá, ele venceu, e venceu a própria morte. A Bíblia diz que ele venceu e tragou a morte, literalmente devorou a morte. Cristo, em relação à morte, é o predador da morte. Ele perseguiu a morte, ele alcançou a morte, ele matou a morte e ele devorou a morte para nos dar vida e vida eterna. Não apenas vida e vida em abundância, mas vida eterna. Não há uma vida mais abundante em se tratando de se ter vida do que a vida eterna. Amém? É isso que o Senhor nos promete, mas há algo a mais nisto. Dan não é citado. Por que a tribo de Dan não é citada? Porque, biblicamente, Dan se corrompeu com a idolatria. E quando nós nos corrompemos e tiramos Deus do lugar que Ele deve estar, devemos entender que não é porque somos das tribos, digamos assim, porque somos da igreja, é a marca do Cordeiro que faz a diferença. E se uma tribo inteira pode desaparecer, a Bíblia diz, Ele não poupou anjos que não guardaram o seu estado original.
nós temos que guardar. Esta é, digamos assim, uma palavra que está ecoando: guardar o nosso estado. Aquele que se santifica, santifique-se ainda mais. Ainda mais. Bem, em forma geral, vemos isto. Vemos o povo de Deus. Vemos que o povo de Deus é assegurada a proteção. Que o povo de Deus descansa seguro, que nenhum mal irá sobrevir às suas almas, que eles não serão alcançados pela ira deles. Eu volto a dizer, isso não é promessa para que não tenhamos problema, não tenhamos aflições, não tenhamos tribulações. Isso é promessa que nós não seremos atingidos pela ira de Deus. Por quê? Porque estamos selados e selados com o selo de Jesus Cristo. Aqui fala daqueles que vieram da grande tribulação. E por grande, entenda, esta palavra grande fala obviamente de tamanho, de proporção, mas ela pode dizer tanto quanto intensidade, grande em sua intensidade, como em abrangência, grande em se estender aos quatro cantos da terra, e acima de tudo, quanto ao tempo. Desde o primeiro mártir até o último mártir, desde Abel até o último, há perseguição, há tribulação. Eu não quero, como disse, entrar na polêmica sobre a grande tribulação e quem passará pela grande tribulação, se nós seremos arrebatados antes da grande tribulação, ou se passaremos pela grande tribulação, ou se a igreja subirá e os judeus ficarão, e eles é que passarão pela grande tribulação. Poxa, o povo judeu já sofreu tanto, e nós ainda criamos uma teologia que eles vão sofrer ainda mais. Não, deixe-me dizer uma coisa, todas essas teorias, e que eu chamo de teorias, que alguns afirmam sem sombra de dúvidas, defendendo as suas convicções, elas têm seus pontos fortes e seus pontos frágeis. É óbvio que quando nós ouvimos aqui falando sobre as tribos dos filhos de Israel, nos parece que esse número simbólico tem a ver com Israel e que aqui depois tem a ver com toda a igreja gentílica. Israel nunca foi a maior das nações. E nós não temos que ser os maiores para afetar, para influenciar, para fazer a diferença, mas nós temos que afetar, influenciar e fazer a diferença. Israel nunca foi o reino mais rico da terra, nem o mais poderoso do mundo, mas Israel é povo eleito e escolhido de Deus. Nós não precisamos ser os mais ricos da terra, nós não precisamos ser os mais poderosos do mundo, nós somos gente eleita e escolhida de Deus. Isto é que é o mais importante. Isso é que é o mais importante.
Como disse, eu não quero entrar nas polêmicas, eu quero entrar no esclarecimento e na praticidade para a nossa vida. Veja, é impressionante essa multidão que lemos aqui. Elas vêm de todas tribos, línguas, povos e nações, e de todos os tempos, como disse, desde o primeiro até o último. Agora, o que mais me chama a atenção é, eles não apenas manter suas vestes brancas, mas eles ainda alvejaram, ou seja, clarearam de brancas a branquíssimas, de claras a claríssimas. Suas vestes ou vestiduras foram assim mantidas e clareadas, apesar da tribulação. E apesar de uma grande tribulação. Portanto, eu creio que uma mensagem de encorajamento, de consolo, de exortação até, que existe nesse texto, é a seguinte: não importando quão grande possa ser a nossa tribulação, nós não podemos deixar macular as nossas vestes ou as nossas vidas. Nós não podemos nos sujar por causa de dores, sofrimentos, angústias, perturbações, aflições, tribulações. Nós temos que nos manter as nossas vestes alvas e ainda clareá-las no sangue do Cordeiro de Deus. Ou seja, não se deixe contaminar por causa das adversidades, dos sofrimentos da vida. Que a amargura não te amargue. Essa é uma palavra extraordinária que Deus está nos dizendo: filho, filha, não se deixe contaminar. Não se deixe contaminar, que as suas vestes permaneçam brancas. Paulo diz: combati o bom combate. Lembre-se que quando Judá é colocado por início, biblicamente, diz: quem subirá primeiro a lutar? Judá subirá. Então, combati o bom combate, completei a carreira, preservei, guardei, mantive a fé. Eu diria, não só manteve, como fez a sua fé ser mais poderosa, mais grandiosa do que antes, porque prevaleceu, venceu e manteve a sua vitória. Prevaleceu. Não basta vencer, há de se manter a vitória para no final triunfar. Quando Abraão teve a sua vitória, Deus se apresentou a ele e disse: eu sou o teu escudo. Antes da batalha, Deus não disse: eu sou sua espada, o que eu esperaria. Mas depois da batalha, já tendo vencido os inimigos, disse: eu sou o teu escudo. E acrescenta: e o teu galardão será sobremodo grande.
Abraão não creu, deixe-me colocar assim, não colocou a sua confiança em sua vitória, mas colocou a sua fé na palavra que Deus lhe deu. Porque a palavra que Deus nos dá é mais segura do que a realidade que nos cerca, ainda que a realidade seja a nosso favor. Então, ele confiou em Deus, e você deve lembrar que nós devemos embraçar o escudo da fé, que nós devemos com ele apagar todos os dardos inflamados do maligno, para que, tendo passado o dia mau, tendo prevalecido sobre o dia mau, tendo sobrevivido ao dia mau, tendo sobrevivido à tribulação, permanecermos, novamente, manter, permanecer, inabaláveis. Suas vestes eram brancas e continuaram brancas e se tornaram branquíssimas. Santifique-se e continue a santificar-se. Mas a visão toda aqui mostra-nos este celebrando com palmas, com ramos de palmeira. Sabe, das grandes festas bíblicas, havia uma festa que era celebrada com ramos de palmeira. E aqui nós vemos uma celebração, aqui nós vemos cânticos na terra, cânticos no céu, cânticos dos homens, cânticos dos anjos. Nós vemos aqui algo maravilhoso. Há uma festa aqui, de grande alegria. Passada a tribulação, virá a alegria. Veja, serão enxugadas todas as lágrimas. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, porque suas lágrimas serão enxugadas. Mas a Bíblia diz em Lucas, porque hão de rir, hão de se alegrar. E nós vemos aqui uma festividade. Pode a tristeza durar até o anoitecer, mas a alegria vem pelo amanhecer. E aquele que sai semeando e chorando voltará alegre, trazendo os feixes. Aqui nós vemos algo que eu associaria, porque as palavras utilizadas aqui são palavras muito a ver com sacerdócio, santuário, vestes brancas, tabernáculo. A promessa é do Shekinah, da presença de Deus em nosso meio. É de Deus trazer o tabernáculo e estender ou montar a sua habitação, a sua tenda sobre nós. Isto é o que? É a presença de Deus conosco. E a festa em questão aqui, eu diria, embora não seja falado claramente isto, tudo indica aqui tabernáculos. Festa das cabanas, festa dos tabernáculos, que era uma festa de uma fé triunfante, de uma grande alegria, na confiança total da provisão do Senhor, que mesmo no deserto não nos faltará maná e não nos faltará água, não nos faltará sombra e não nos faltará fogo que nos aqueça. Não nos faltará tenda, não nos faltará calçado, não nos faltará veste. O Senhor
nos sustentará em todas as coisas. O bom pastor do Salmo 23, o Senhor que é o nosso pastor, e nada teremos falta, não teremos falta de nada e de nada sentiremos falta, porque Ele está conosco. A sua vara e o seu cajado nos consolam. E até na presença dos nossos adversários, Ele nos prepara uma mesa. Ele nos prepara uma mesa, Ele unge a nossa cabeça, o nosso cálice transborda. Há tanto que se pode falar, mas aqui o que vemos, que Deus armará o que? A sua tenda, no meio deles. Essa é uma expressão bíblica, Deus estará no nosso meio. E se Deus estará no nosso meio, nada nos faltará. O Cordeiro Redentor é agora o Cordeiro Provedor. O Rei se torna o bom pastor. Naquele que não poupou ao seu próprio Filho, como não nos dará com Ele gratuitamente todas as coisas? Todas as coisas. Encorajar o povo de Deus. Eu creio que realmente esse sinal está relacionado com aquilo que Ezequiel capítulo 9 nos fala, que saiu um homem a marcar a fronte de todos. Esse é um sinal que os anjos buscarão. E acima de tudo, a igreja deve ser encorajada sobre uma realidade: Ele está no trono. Quem governa é Ele. Quem governa a minha vida, tua vida, nossa vida, não são as circunstâncias, não são as adversidades. Quem governa a nossa vida é aquele que está no trono. Há um louvor proclamado pela igreja ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Há salvação, há socorro. E o que me chama a atenção é da resposta dos céus, assim na terra como é nos céus. O que ligardes na terra será ligado no céu, o que desligardes na terra será desligado nos céus. E veja como se começa: os anjos, os seres viventes, como respondem? Respondem amém. Há uma concordância destes com a igreja. Amém. E aí, digamos, eles acrescentam o louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças, a honra, o poder, a força, sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Amém e amém. Deixe-me dizer uma coisa: os céus concordam com o que estamos falando. E isto é o quê? Isto é o que Jesus nos disse, que Ele nos dava as chaves, a autoridade. E o que nós ligarmos na terra, haverá um amém nos céus. E será todo o céu a dizer amém. Mas se você fundamentar tudo isso
naquele que se assenta no trono e ao Cordeiro que pertencem à salvação. A eles pertence a salvação. Então, quando nós declaramos isto, não haverá, veja, jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor nenhum, pois o Cordeiro se encontra no meio do trono, os apacentará e os guiará para fontes da água da vida. E como Consolador, nos enxugará dos olhos toda a lágrima. Que Deus possa realmente nos abençoar e que nós possamos ser convictos que aquele que tem a marca do Cordeiro não sentirá a ira de Deus. Nós precisamos. Quem poderá subsistir? Só quem tem a marca do Cordeiro. Quem tem a marca do Cordeiro? Quem aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Se hoje você aqui, ou você que nos ouve através da live, deseja ter a segurança de ser marcado pelo selo do Deus vivo, só quem aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador tem a marca dele. E assim como o juízo de Deus que passou e não pôde tocar nas casas cujos umbrais estavam marcados pelo sangue do Cordeiro, sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Devemos estar marcados com este selo, penhor e promessa que é o Espírito Santo. Quem aceita a Cristo recebe imediatamente a presença de Cristo, a presença do Espírito Santo. Sim, você necessitará de revestimento de poder e autoridade, mas o Espírito Santo está com você, está em você. Se você deseja aceitar a Jesus e assim poder dizer aquela pergunta: quem poderá subsistir? Você dirá: eu. Porque eu trago em mim a marca do Deus vivo. Eu trago na minha fronte o selo do Deus vivo. Ore comigo esta oração. Senhor amado, ó Deus querido, eu tomo agora Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Não para fazer a minha vontade, mas para fazer a tua vontade. Eu peço, ó Senhor, que agora possa ser eu selado com o selo e penhor da promessa de Deus, recebendo o Espírito Santo em minha vida, porque recebo a Cristo como meu Senhor e meu Salvador, no nome de Jesus Cristo. Ainda gostaria de fazer
uma segunda oração. Estes mantiveram as suas vestes alvas. Talvez você esteja sendo contaminado por causa da tribulação, da grande tribulação que você está vivendo. Talvez as angústias, as dores, os sofrimentos estejam sujando, contaminando. Talvez você esteja se tornando amargo, revoltado, desesperançado e desesperado. Venha hoje lavar as suas vestes brancas no sangue do Cordeiro, no nome de Jesus Cristo. Nós oramos, ó Senhor, para mantermos nossas vestes brancas e ainda branquearmos mais, sermos santos e nos santificarmos ainda mais. Esta é a marca dos santos. E qual é a marca dos santos? Santidade, pureza. Que nos santifiquemos ainda mais, lavando as vestes no sangue do Cordeiro de Deus. Quem são estes? A resposta sempre estará com a igreja. Que a igreja tenha as respostas e que a igreja tenha o louvor. O louvor àquele que se assenta no trono e ao Senhor Jesus, o Cordeiro. A eles pertence a salvação. No nome de Jesus Cristo, ó Pai, queremos que os céus digam amém ao louvor na terra. Queremos, Senhor, que se cumpra em nós a promessa feita por Jesus, que tudo que ligarmos na terra terá sido ligado nos céus. No nome de Jesus Cristo, dá-nos este poder, dá-nos esta autoridade e dá-nos as respostas. No nome de Jesus, amém e amém.